dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você for assistir esse vídeo. Quero convidar você a ficar comigo até o final, onde eu vou trazer um estudo aqui importantíssimo para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para nós entendermos muitas coisas que têm acontecido em nossa volta, em nosso meio. Ainda mais hoje, nesse momento que nós estamos enfrentando dessa pandemia aí que está assolando o mundo inteiro. Muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas têm sido reveladas. Será que isso que está sendo revelado é de Deus ou é do homem? Então fica comigo, que você vai entender o que está sendo dito, se é de Deus ou se é do coração do homem. É importantíssimo você ficar comigo até o final desse vídeo, que você vai ter esse entendimento que você precisa e nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite a você para se inscrever no meu canal, Gilvandro Ricardo, #Sai da Tenda. Deixe o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários, que será importantíssimo para o crescimento deste canal. E juntos vamos estar compartilhando da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá, vamos ao estudo. O profeta. Será que o profeta ele não tem mais importância em nosso meio hoje em dia? Será que o profeta ele só teve importância no passado? Será que o profeta foi levantado somente no passado? Será que hoje em nosso meio o profeta não é mais levantado, não tem mais a sua importância? O que é o profeta? Qual é a função do profeta? O profeta, ele é o representante de Deus aqui na terra, é o porta-voz de Deus aqui na terra. Existe um Deus, existe leis, existe mandamentos, existem regras do nosso Deus. E esses mandamentos precisam ser entregue ao povo. Precisa que seja de conhecimento do povo. E o Senhor se utiliza do profeta para estar compartilhando esse ensinamento ao povo. O profeta, então, é o porta-voz de Deus. Ele recebe de Deus e entrega para o povo. O profeta ele tem a sua importância. E o dever e a missão principal do profeta é cuidar da vida moral e religiosa de um povo. É ele que tem, com a autoridade de Deus, mantém o seu olhar vigilante sobre a vida moral e religiosa do povo. E juntamente com Deus, sendo instrumento de Deus, traz esse esclarecimento, traz esse entendimento e traz o povo de volta para a presença de Deus. Então Deus conta com o profeta. Deus ele levanta o profeta. Todas as vezes que o povo estava vivendo um momento de idolatria, se afastando da presença de Deus, Deus então levantava um profeta. O profeta levava um alerta para o povo e o povo retornava para a presença de Deus. Então o profeta, todas as vezes que o povo estava nesse momento vivendo um momento de idolatria, vivendo um momento de devassidão moral e religiosa, o Senhor então levantava o profeta pregava a palavra, pregava os ensinamentos, fazia um alerta ao povo e o povo retornava para a presença de Deus. Para eu crer que não precisa e não há mais profeta nos dias de hoje, então eu devo crer que o povo anda sempre no caminho, na direção do Senhor. Não existe mais ninguém se desviando da presença de Deus. Não existe mais ninguém saindo dos caminhos do Senhor. Ora, se realmente o povo está assim, se o povo está caminhando sempre na direção
do Senhor. Se o povo está sempre buscando a presença do Senhor, olha, então, né, não é mais necessário levantar o profeta? É isso? Tendo em vista, tendo em consideração que o povo ainda hoje é um povo teimoso, um povo rebelde, um povo desobediente, o Senhor, sim, ainda continua levantando o profeta. Talvez, com certeza, é óbvio, né, que não é da mesma forma como era levantado Elias, Eliseu, assim Moisés também foi um profeta, Abraão, a palavra do Senhor fala que Abraão foi um profeta, né? Então, para o Senhor continua levantando profetas. Olha, se eu estou aqui compartilhando desse estudo, se eu estou aqui compartilhando dessa palavra, significa que alguém chegou até mim e falou da palavra do Senhor, ou seja, um profeta de Deus chegou até mim, ou uma profetisa, chegou até mim e falou da palavra de Deus. E então um profeta tem a sua importância. É importante que fique bem claro que existiu profeta no passado e ainda hoje existe profeta do Senhor em nosso meio. E quem levanta o profeta? E por que o profeta é levantado? Quem levanta o profeta é o nosso Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz: o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu do meio de teus irmãos. A ele ouvirás. É o Senhor que levanta o profeta. Aqui é Moisés falando ao povo de Israel que o Senhor levantaria um profeta como ele, igual a Moisés, né? E falaria com o povo e o povo ouviria este profeta. Na verdade, aqui Moisés estava profetizando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E aqui no versículo 18 diz, de Deuteronômio, capítulo 18, agora versículo 18, diz: eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já é Deus falando com Moisés. Primeiro, Moisés falou ao povo que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, que este profeta falaria ao povo, o povo daria ouvido. E depois Deus falando com Moisés, que ele levantaria um profeta, e este profeta falaria ao povo tudo que Deus determinasse. Ou seja, quem levanta o profeta é o nosso Deus, para levar entendimento, para levar um esclarecimento, para levar um mandamento, e com isso trazer o povo de volta para a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é necessário, é importantíssimo a vida de um profeta. E a vida de um profeta é tão importante e algo maravilhoso, mas por trás de tudo isso envolve uma responsabilidade muito grande que muitas pessoas não têm meditado, não têm conseguido, ou seja, refletir nesta importância e na responsabilidade muito grande que eles têm. Muitas pessoas, conforme disse aqui no início, têm profetizado. Eu diria que essas profecias é mais uma profetada do que verdadeiramente uma profecia. Muitos estão falando do seu eu, do seu interior, da sua vontade, do seu achismo. Olham para a situação do que acontece e falam, talvez por querer um elogio, por querer uma glória, mas a melhor glória, a maior glória que um profeta possa querer, possa desejar, é a glória que vem de Deus, e não a glória dos homens. Então, tenhamos em mente que o profeta é um porta-voz de Deus aqui na terra, é o representante de Deus aqui na terra, e Deus levanta o profeta. E por que ele levanta? Todas as vezes que o povo se encontra se afastando da presença de Deus, Deus então levanta o profeta para trazer esse povo de volta para ele. E o profeta naqueles tempos, ainda hoje, era conhecido como
servos de Deus. Ele era tido como servo de Deus. E você vai encontrar isso lá, naquela passagem de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 17. É importante nós entendermos o que é o rei, a importância desse profeta. 2 Reis, capítulo de número 17. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Então aqui os profetas eram conhecidos como os servos de Deus. E aqui fala o porquê que Deus levantava os profetas, para seguir os mandamentos e estatutos do Senhor. Então, quando o povo se afastava da presença de Deus, quando o povo se voltava para a idolatria, Deus então enviava os seus servos, seus profetas, para falar dos seus mandamentos e dos seus estatutos. Então, nós precisamos ficar atentos ao que um profeta de Deus fala aos nossos corações. O profeta é aquele vigia, ou atalaia, que fica numa torre alta. A função de um vigia naqueles tempos era ficar nessa torre bem alta e olhando em volta da cidade. Quando ele avistava um perigo próximo da tua cidade, então este vigia, o atalaia, emitia então alerta para toda a cidade, para todo o povo, dizendo que o perigo estava se aproximando. Será que hoje em dia não existem homens e mulheres de Deus falando algo ao nosso coração, nos trazendo um esclarecimento, dizendo que o perigo está bem próximo de nós? Existem pessoas que não têm esse conhecimento, mas os servos e servas de Deus, que têm o conhecimento de um Deus Todo-Poderoso, têm esta missão de trazer ao povo, de levar ao povo este esclarecimento. Então o profeta ele tem a sua importância. A palavra do Senhor diz que essa é a função, a missão do profeta. O profeta ele precisa ter uma comunhão com Deus. E o profeta precisa permitir que Deus use como instrumento do Senhor Deus para alertar o povo, trazer o povo de volta para a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E você vai ver isso aí lá em Jeremias também, capítulo 1, versículo 5, que diz que o Senhor separou Jeremias desde o ventre como profeta às nações. Então Deus levanta o profeta para trazer um alerta ao povo, para trazer um despertamento a este povo, para que esse povo possa voltar para a presença de Deus. É importantíssimo nós entendermos a função de um profeta. O profeta ele precisa ter uma comunhão com Deus e precisa permitir Deus trabalhar na vida dele e ele ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. É isso que nós precisamos ver e precisamos entender. E o profeta traz um alerta. Jeremias capítulo 25, versículos 5 ao 7, vai dizer que durante 23 anos Jeremias pregou a palavra, levou o despertamento para o povo, para abandonar a idolatria, para o povo voltar à presença do Senhor. Caso o povo não voltasse, o povo seria levado para o cativeiro lá na Babilônia. Ainda no capítulo 25, de 9 a 11, o Senhor fala que o povo seria levado para o cativeiro, ficaria lá 70 anos no cativeiro e depois retornaria. Então o profeta ele fala, ele alerta, fala o que vai fazer, o que vai acontecer. Essa é uma das funções do profeta. E hoje em dia nós temos
Hoje nós temos pastores, líderes espirituais, bispos, diáconos, enfim, que têm uma comunhão, uma intimidade com Deus, que está sempre meditando na palavra do Senhor, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, usa os pastores, bispos, presbíteros, diáconos, ou seja, servos e servas de Deus, para levar a palavra ao povo, uma palavra de conhecimento, para levar um despertamento a esse povo, para que esse povo possa entender e voltar e buscar a presença de Deus. Então o profeta, sim, ele é importantíssimo ao nosso meio. Então, durante um certo tempo, ele orientou o povo. Ele orientou o povo para que o povo voltasse. Eu não posso dizer que o profeta hoje não existe. Se eu for olhar para a mesma característica que teve Elias, Eliseu, sim, dessa maneira, dessa característica, não tem. Até porque o tempo era outro, a situação era outra. Então, eu não posso crer dessa maneira que não existe profeta hoje em dia. Eu não posso crer que não existe homens e mulheres trazendo um despertamento. Lembrando que, como disse no início, um profeta é um porta-voz de Deus. O profeta é aquele que leva leis, regras, mandamentos e estatuto do Senhor para trazer o povo de volta para a presença de um Deus poderoso. E o profeta, ele orienta o seu povo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, vai dizer: crede no Senhor teu Deus, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta orienta como prosperar. O profeta orienta como estar seguro. A segurança nós teremos na presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E prosperar é dar ouvido ao que o profeta diz. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, vai falar que Elias, quando vai à casa daquela viúva de Sarepta, ela tinha somente o filho, ela não tinha nada na tua casa, estava prestes a fazer um bolo, comer um bolo e entregar a sua vida, tirar a sua vida, porque não tinha mais nada. O profeta então se aproxima até aquela mulher, aquela viúva, e diz para ela fazer o que ela havia determinado. Mas primeiro que fizesse um bolo para ela, que o azeite e a farinha não faltaria mais na sua casa. E assim ela fez. Ela fez um bolo e deu primeiro para o profeta Elias. E assim sucedeu. Não faltou azeite e nem farinha na casa daquela viúva. E naquele tempo não havia mais chuva. Não havia mais chuva, ou seja, não havia mais produção no campo. Ainda que o mundo possa estar vivendo numa escassez, o céu nunca viveu numa escassez. E tem a situação da profeta, da viúva, que se encontra lá em Eliseu, quando ela tinha 2 filhos, estava cheio de dívidas. Eliseu então manda aquela mulher pedir às suas vizinhas muitas vasilhas, e aquele pouquinho de azeite que ela tinha, o profeta Eliseu mandou que ela enchesse as vasilhas. E foi enchendo, até que chegou o momento de não haver mais vasilhas. Então o azeite cessou. O profeta Eliseu então diz: vai, vende tudo e pague as suas dívidas e vivei do resto. Então o profeta, ele orienta na sua vida espiritual e na sua vida moral e na sua vida financeira. Crede nos seus profetas e prosperarei. É o profeta que nos orienta aquilo que nós devemos fazer. E o povo, ele precisa de profecia. O povo, ele precisa do profeta. A profecia é a revelação de Deus em nosso meio. E a palavra diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, vai dizer que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia, o povo se afasta da presença
de Deus. Então é necessário sim a revelação, é necessário sim o profeta, é necessário sim a profecia, porque se a profecia é revelação de Deus, Deus precisa estar constantemente estar revelando a sua palavra, revelando as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos, e é dessa maneira, através do profeta usado por Deus, é que nós vamos andar em direção à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a profecia não é de maneira aleatória, não é segundo o meu entendimento, não é segundo o meu querer, porque a palavra fala que nenhuma profecia é de particular interpretação. Você vai encontrar isso lá em 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo de número 20. E a profecia era importantíssima. Não é segundo o meu querer, não é segundo o meu entendimento. Eu preciso entender aquilo que Deus está me revelando para eu entregar ao povo. É assim que funcionava o dever, a função de um profeta. E quero dizer para você que existe pessoas que você vai falar e não vai te dar ouvido, não vai te dar atenção, não vai dar crédito à palavra do Senhor. Mas por que isso? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, vai dizer que a profecia não é para os incrédulos. E quem disse que a profecia é para aquele que não crê? A profecia é para aqueles que creem e que ainda não se decidiu servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Mas aqueles que não creem, não cabe a nós criticar-los. Cabe a nós orarmos por eles, para que Deus abra o coração para o entendimento da palavra do Senhor. Porque é importantíssimo a revelação, a profecia de Deus em nossas vidas. O profeta foi importante no passado e continua sendo importante hoje. Hoje os profetas são os pastores, hoje os profetas são os diáconos, são os bispos, são os presbíteros. Hoje são os pastores que têm essa função, que têm essa responsabilidade. E as pessoas hoje em dia têm falado tantas coisas, tantas bobagens, tantas bobeiras, têm revelado coisas que não é de Deus. E não têm meditado na importância, na responsabilidade que tem um profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 vai dizer: o profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Então existe uma responsabilidade muito grande quando nós revelamos uma profecia, quando o profeta revela uma profecia. Essa profecia precisa vir de Deus. Se não for de Deus, o profeta será morto. O profeta será cobrado sobre aquilo que ele está ensinando. Então nós precisamos. O profeta precisa falar aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus determinou. Mas como saber se aquilo que o profeta revelou é de Deus ou não? Mas como entender se aquilo que o profeta está falando ao meu coração é de Deus ou não? Ainda no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 22 diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Não se preocupe se algo que ele falou não aconteceu, não é de Deus. Não tenha temor dele. Se alguém chegar para falar para você que você não terá sucesso na sua vida e você não sentir isso no seu coração, não tenha temor, porque não é de Deus. É da soberba do homem que está falando. Porque qual o interesse e por que está sendo dito, eu não sei. Mas não é de Deus, não tenha temor. A palavra de Deus vai falar em
em Isaías capítulo 9, versículo 15, que o ancião de respeito, ele lidera, né? Mas o profeta que conduz mal, que profetiza aquilo que não é de Deus, é cauda. Então tem muito profeta hoje em dia que é cauda. O profeta de respeito, ele lidera, ele profetiza aquilo que é de Deus. Mas aquele homem, aquele profeta, profetiza que fala algo que não é de Deus, ele é cauda. E tem muito profeta que é cauda. Você precisa entender aquilo que está sendo dito, que usa o nome de Deus dizendo que eis que te digo, eis que te falo. Será que realmente é esse eis que te digo? É Deus que está mandando? Ou é a soberba do homem que está determinando sobre isso? Mas é necessário e importante você entender neste momento que houve muitos profetas no passado levantados por Deus. Moisés foi um profeta. Abraão também foi um profeta. Elias, Eliseu, Samuel. Existem muitos profetas levantados por Deus para levar o mandamento e estatuto do nosso Deus Todo-Poderoso. Existiu muitos profetas e ainda hoje existem muitos profetas. Mas Lucas 7, versículo 28, Lucas capítulo 7, versículo 28, vai dizer que de todos os profetas nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ou seja, o importante não é o profeta. O mais importante é quem utiliza o profeta, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que é importante. De todos os profetas nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Isaías, capítulo 40, versículo 3, já profetizava sobre o João Batista. Voz do que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor no deserto. Então Isaías já profetizava sobre João Batista. E João Batista, quando veio, preparou o caminho para o Senhor no deserto. Então creia que nenhum profeta foi maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então você precisa entender que todos esses profetas levantados por Deus tiveram a sua importância. Todos foram profetas, mas uma coisa que nós precisamos entender, que o ministério profético iniciou lá com Samuel. Foi com Samuel que teve início, por assim dizer, o ministério profético. Foi através de Samuel. Vamos ver aqui Samuel capítulo de número 3. Que nós vamos entender que foi com Samuel que teve início o ministério profético. Lembrando que o Senhor levantou outros profetas, mas foi em Samuel que o Senhor começou o ministério profético. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Crescia Samuel, o Senhor era com ele, fazendo que se cumprisse todas as suas palavras. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então foi em Samuel que teve início o ministério profético. Foi com Samuel este ministério profético, o início dele. Então tenha em mente, ainda se alguém disser que não existe mais profeta hoje em dia, não creia nisso. Existe profeta sim. Profeta é o porta-voz de Deus. Ele é que leva a palavra de Deus, leva o despertamento. Então creia, o profeta de Deus ainda existe. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Amém? Se inscreva no meu canal. Givandro Ricardo, #Sai da Tenda. Deixe seu like, compartilhe e deixe seus comentários. Fiquem com Deus.